Olá, bom dia! Estamos ao vivo aqui no YouTube para mais um dia muito especial do nosso Clube do Livro, onde nós vamos fazer hoje o resumo deste livro aqui, A Mágica de Pensar Grande. Terminamos sexta-feira a leitura deste livro completa, onde nós lemos e comentamos parte por parte do livro. E hoje nós vamos então fazer um resumo. E para a gente iniciar o nosso resumo, como sempre, vou fazer aqui uma introdução dizendo que este livro, então, A Mágica de Pensar Grande, A Força Mágica do Pensamento Construtivo, foi um livro escrito por David Schwartz em 1959. Pensa num livro que parece que foi escrito em 2019, que é exatamente, ele traz tudo que nós precisaríamos fazer hoje, como se ele estivesse falando da juventude de hoje, das pessoas de hoje, dos trabalhadores de hoje, de como as pessoas hoje em dia pensam. E isso prova para a gente que ser humano é ser humano, né? Independente da época em que a gente está vivendo, nós temos coisas que nos acompanham durante toda a nossa trajetória, que é natural ao homem não saber pensar, por exemplo, corretamente. A gente precisa aprender a pensar. E durante a leitura deste livro, algumas vezes a gente falou que esse livro poderia ter muitos nomes, né? A força do pensamento positivo, a força do pensamento construtivo, a mágica de pensar corretamente, um livro para a gente aprender a pensar, porque realmente é um livro para nos ensinar o básico, para ensinar como o nosso cérebro funciona e como que os nossos pensamentos podem nos levar ao fracasso, ao invés de nos levar para o sucesso. Então, esse livro traz ensinamentos valiosíssimos, coisas muito preciosas mesmo, que nós precisamos aplicar na nossa vida, não só ficar sabendo. Então, hoje, nossos alunos, nossos terapeutas aqui da Oficina Emocional, prepararam cada um o resumo de um capítulo deste livro, e nós vamos iniciar então agora com o capítulo 1. Capítulo 1, né? Ele começa com o título Creia no Sucesso e Terá Êxito. Então, ele nos apresenta, começa ali nos apresentando o que é o sucesso. O sucesso representa conquistar admiração, liderança, ser olhado com respeito por todos, no escritório, na vida pessoal. Sucesso também significa liberdade, libertar-se de aborrecimentos, dos temores, frustrações e do fracasso. Então, sucesso significa vencer e realizar o que é o nosso objetivo que temos na nossa vida. E para conseguir realizar esses objetivos, nós primeiro temos que acreditar que nós somos capazes de conseguir realizar esse objetivo. Acreditar em nós mesmos, porque quando nós cremos que nós podemos realizar algo, surge o modo de como podemos realizar. E vamos realizar estando na nossa realidade. Não é simplesmente acreditar, sem ter meios, mas estando na realidade, nós vamos encontrar os meios de fazê-lo. E para ilustrar isso, ele contou a história de uma jovem que ela desejava ter uma agência de trailers. E muitas pessoas desencorajaram ela, porque ela tinha apenas $3.000 para começar o seu sonho. Mas ela acreditava em si e também ela tinha um plano de ação. Ela estudou, fez o que podia para se expandir. Estudou também os concorrentes e mesmo sabendo que ela ia cometer erros, ela continuou. E por ela acreditar nela mesma e conhecer e estudar o ramo que ela queria entrar, ela conquistou a confiança de investidores e conseguiu o que parecia ser impossível. Um fabricante de trailers adiantou uma remessa sem pagamento, e dessa remessa ela cresceu e ultrapassou a média de 2 milhões, até quando o livro foi escrito, né, no negócio dela. E com a história dessa jovem, ela ficou como lição para nós, né,
Quem crê com firmeza faz com que a mente trabalhe, imaginando meios de fazê-lo. E se você acredita, será bem-sucedido. E outros vão confiar em você. Então, nós aprendemos que desejar é pensar com sabedoria. Como eu vou realizar isso? Como que eu vou fazer? E planejar é não ter preguiça de fazer. Identificar as nossas crenças limitantes, ir atrás de quem tem recurso para nos ajudar a vencê-las, superá-las. E para isso, o autoconhecimento vai nos ajudar a saber como e onde melhorar. Mas depois, do mesmo modo que ele ensinou que é possível se nós acreditarmos, ele também deixa claro que o contrário também é verdadeiro. Ele fala sobre a descrença, que é uma força negativa. Então, quando a mente não acredita ou a duvida, ela atrai motivos para apoiar essa descrença. Então, a dúvida, a descrença, a vontade, o subconsciente de falhar e de não desejar realmente ser bem-sucedido são os responsáveis pelas maiores partes dos fracassos. Então, quando a pessoa duvida, ela realmente vai fracassar. Por isso que ele ensina que cada pessoa é produto dos seus próprios pensamentos. Pense grande, ajuste o seu termostato para cima. Então, tente obter o sucesso com a crença sincera e honesta e você vai ser bem-sucedido. Tenha uma atitude positiva e cresça. Então, aí nós podemos ficar com a frase, né? O impossível se tornou possível quando alguém foi lá e fez. E depois de deixar essa importante lição, ele nos apresenta dois personagens, que é o Senhor Triunfo e o Senhor Derrota. E esses dois personagens, eles trabalham na mente humana, no setor fábrica de pensamentos. O Senhor Triunfo se encarrega da produção de pensamentos construtivos e positivos. E também é especializado em produzir razões pelas quais você é capaz e é qualificado e quer. Já o Senhor Derrota produz pensamentos depreciativos, negativo. É perito na produção de razões nas quais você se sente incapaz, fraco e inadequado. E a especialidade dele é a cadeia de pensamentos do tipo: por que você há de falhar? E ambos são muito obedientes, estão sempre atentos a qualquer sinal de que você precisa deles. E quanto mais trabalho você der a um deles, mais ele se torna forte. Por isso, o autor ele incentiva a despedir o Senhor Derrota do nosso setor e ensina a fortalecer o Senhor Triunfo. E podemos fortalecer o Senhor Triunfo por pedir que ele trabalhe para nós. E quando nós pedimos isso, ele vai fazê-lo com prazer. Vai nos mostrar como nós podemos ser sucedidos. E depois ele nos dá 3 dicas para nós fortalecermos, né, a força da crença, que é o Senhor Triunfo. Primeiro, que é pensar no sucesso, nunca no insucesso. Depois, nos lembrarmos que nós não somos melhores do que pensamos ser, né? E pessoas bem-sucedidas, elas desenvolvem o poder de acreditar em si próprias e no que elas realizam. E depois acreditar, porque o tamanho do sucesso é determinado pela intensidade da nossa crença. Então, nós devemos aspirar grandes coisas e nós vamos obter grandes sucessos. E, por fim, ele apresenta esse livro uma grande oportunidade de transformá-lo num plano de ação, de autodesenvolvimento e crescimento. Então, esse treinamento que o livro proporciona, ele nos ajuda em 3 áreas. Saber o que fazer, como fazer e obter resultados. O que fazer se refere à atitude de pessoas bem-sucedidas. Como essas pessoas procedem? Como vencem obstáculos? De que modo adquire respeito dos outros? Como essas pessoas pensam? O como é uma série de conselhos concretos de como agir e de orientar o nosso trabalho. E os resultados desse treinamento, eles devem ser maior admiração das pessoas ao nosso redor, da família, dos amigos, a convicção de se sentir útil, ser alguém com uma posição definida, obter mais dinheiro e um melhor padrão de vida.
E esse treinamento que o livro propõe e nos ajuda, ele é autoexecutável. Ou seja, ninguém vai ficar dizendo para nós o que fazer e como fazer. Mas as lições que já estão no livro, elas são como guia. E nós somente seremos capazes de fazer apenas se nos obrigarmos a seguir o que ele ensina. E somente nós podemos fazer isso, nos corrigir quando nós acharmos que não estamos fazendo o que ele ensina corretamente. E nós que vamos nos treinar a nós mesmos. E fazemos isso por observar e experimentar. Ele até dá o conselho de escolher 2 pessoas das quais nós consideramos bem-sucedidas e 2 que nós consideramos ser fracassadas. E à medida que nós formos lendo o livro, né, nós observarmos, será que essas 2 pessoas que nós escolhemos, elas fazem o que ele está apresentando ali no livro? Então, isso vai nos ajudar. E mesmo se nós não estivermos entendendo o que nós estamos lendo ali, ele incentiva a não parar esse progresso. Porque quanto mais nós praticamos, mais se torna rotineiro a gente agir assim. Porque nada vai causar maior satisfação do que nos encontrarmos na estrada do sucesso e da realização. E também nada representa um desafio maior do que arrancar o máximo de nós mesmos. Capítulo 2. Cure-se da desculpite, a doença do fracasso. Vamos ver neste capítulo a importância da responsabilidade pessoal, eliminar desculpas, tomar ações decisivas, aceitar desafios. Quanto mais bem-sucedida a pessoa é, menos desculpas ela dá. O fracassado, ele tem um caderno de desculpas. Mas o que é a mentalidade da desculpite? Como superá-la? A mentalidade da desculpite é uma doença da mente, em que a pessoa sempre arruma um álibi. E esse álibi pode ser saúde, inteligência, idade e falta de sorte. E cada vez que a vítima apresenta uma desculpa, mais profundamente essa mentira é infiltrada no seu subconsciente. A pessoa fica convencida que isso não a deixa progredir na vida. É como uma semente, e essa semente é plantada e regada com a repetição sempre das mesmas histórias. Ela culpa outros, se coloca impotente para mudar sua situação, tira sua responsabilidade pessoal. Desculpite número 1, saúde. Minha saúde não está boa, vou te falar, minha saúde não está boa. A pessoa vive para a doença, vira um hábito. É como se ela adubasse ervas daninhas. O doutor Schindler explica que de cada 4 leitos de hospital, 3 estão ocupados por pacientes que sofrem de doença emocionalmente induzida. Essas pessoas estariam com saúde se houvessem aprendido a controlar suas emoções. Recuse-se a falar sobre sua saúde. Seja grato à sua saúde como ela é. E lembre-se, a atitude correta e um braço derrotarão a atitude errada e 2 braços. Desculpite número 2, inteligência. Mas você precisa ter cabeça, você precisa ter cabeça para alcançar o sucesso. Eu não tenho. Erros como esses nós cometemos quando subestimamos o poder do nosso cérebro, superestimamos o poder dos cérebros alheios, sendo que a persistência representa 95% da capacidade. Então, por que alguns indivíduos brilhantes fracassam? Pelos seguintes pensamentos: eu nunca vou casar, porque a grande parte dos casamentos vai terminar em divórcio. Eu vou ser amiga de poucas pessoas, porque as pessoas aborrecem, sempre decepcionam, aborrecem. Eu não vou investir dinheiro porque eu tenho medo de perder dinheiro.
pensamento que orienta a sua inteligência é muito mais importante que a qualidade da inteligência que você tem. Desculpite 3. Eu sou muito velha para começar, não vai dar, não. Eu sou muito jovem para começar. Não posso fazer o que quero devido à minha idade. A cura da desculpite da idade abre portas que você julga firmemente trancadas. O que importa é conhecer o negócio. Idade nada tem a ver com capacidade. Desculpite 4. Mas o meu caso, ele é diferente. Eu atraio má sorte. Quando você vê no topo outras pessoas e você só vê os flashes e você diz, parabéns para você, a sorte te sorriu, que pessoa de sorte. Você deixa de ver noites que as pessoas ficam sem dormir, dinheiro gasto, tempo gasto e dedicação. Na verdade, o homem de sucesso nada tem de sorte, e sim um trabalho cuidadosamente planejado e pacientemente executado. O senhor sucesso, ele sofre revés, aprende e tira proveito da situação. O senhor medíocre perde a oportunidade e nada aprende. O sucesso vem de se praticar e de dominar os princípios que o produzem. Concentre-se no desenvolvimento das qualidades que você possui e o que fará você virtuoso. Supere a mentalidade da desculpite, que é prejudicial ao sucesso. Assuma a responsabilidade pessoal. Elimine desculpas. Haja com determinação e obedeça desafios. Encare desafios para superar essa doença do fracasso e alcançar os seus objetivos do sucesso. Capítulo 3. Adquira confiança e destrua o medo. Quem já não ouviu a frase, isso é da sua cabeça, é a sua imaginação. Essas palavras são muito comuns, normalmente são ditas por uma pessoa paralisada de medo. Mas qual o problema nessa frase? Será que ela realmente ajuda? Ela dá a ideia de que o medo não existe, e aí está o primeiro problema. A gente precisa reconhecer para poder solucionar. Então, a primeira coisa que o livro destaca, né, é que não é verdade, o medo existe. Embora a maioria dos medos, né, realmente é psicológico, está na cabeça, mas o medo ele é real e é preciso reconhecer isso para ser capaz de dominá-lo. E o autor, ele traz de uma maneira muito simples como dominar o medo e adquirir confiança. Ele destaca que tudo está na nossa mente. Ou seja, o que eu cultivo na minha mente? Eu foco ali nas coisas negativas ou nas coisas positivas? Então, ele destaca a importância, né? A primeira coisa que vai te ajudar a curar esse medo, além, né? Depois vamos entrar em mais detalhes, de não focar no negativo, mas é agir. Imagina você tentando aprender a nadar e ficar ali horas na beira da piscina. O medo só vai aumentar. A indecisão, o adiamento fertiliza o medo. Então, cada vez ele vai ficando maior. Então, a cura do medo é a ação. E como que você vai conseguir agir, né? Identificando. Primeiro passo, identifique qual o seu medo. Ele destaca aqui pelo menos 8 tipos de medo e qual a ação. Um que eu quero destacar, muito interessante e muito comum, é o 5, ó, medo do que os outros possam dizer. E aí ele diz qual é a ação. Certifique-se de que o que você planeja está certo. Então faça. Ninguém faz nada que vale a pena sem que se sofra críticas, ou seja, esteja consciente que você não vai agradar todo mundo. Então esse é o primeiro passo, né? Identificar o medo. E aí que aqui, né, a gente
todos os terapeutas, a gente vê a importância do autoconhecimento. Nós nos conhecermos, quais são minhas limitações, quais são meus medos. A partir do momento que eu identifiquei, eu vou poder começar a trabalhar nisso. E qual é a forma de trabalhar nisso? Ele traz até de uma forma interessante, ele fala que a gente tem um banco de memória. E nesse banco de memória vai ter coisas positivas e negativas. Se você quiser buscar recurso, pedir para esse banco de memória, falar sobre seus fracassos, sobre suas dificuldades, ele vai trazer muita coisa. E aí o medo só vai aumentar. Mas e se você buscar nesse banco coisas positivas, coisas que você já fez, foi bem-sucedido, conseguiu, isso vai trazer aí a autoconfiança. Só que para que esse banco esteja cheio de memórias boas, eu preciso primeiro depositar memórias boas. E depois também sempre estar recorrendo a essas memórias boas e tentando apagar as negativas. Como que eu faço isso, né? Até foi citado durante a leitura a regra dos 5 segundos, né? Veio uma coisa negativa, cancela. Não foca nesse pensamento. Não, você não pode impedir, eu gosto dessa frase, né? Você não pode impedir que um passarinho passe na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Não se aprisione em pensamentos negativos de fracasso, que vai aumentar o seu medo. Então, busque esse recurso na sua memória. Que exercício que ele deu aí para gente cultivar essas memórias, esse banco de memória positivo, né? Ele até falou do próprio trabalho terapêutico dele, o trabalho que nós fazemos. Conduzir o cliente, ele fala de uma maneira bem interessante, a gente não pode alterar o que já está na memória do paciente, mas nós podemos ajudá-lo a encarar o passado de um ângulo diferente. E é exatamente isso, né, que a terapia sistêmica faz, te ajudar a ver o passado com outros olhos, para que você possa se ver de outra maneira, não como um derrotado, não como aquela pessoa, sempre me disseram que eu era isso. Então, isso é fundamental, você, autoconhecimento, como a gente falou, e mudar aí a sua narrativa, a sua história, né, o modo de ver a sua história. E como conclusão, ele traz 5 passos que a gente deve, né, dar na nossa vida para que a gente possa ir ganhar essa confiança. Por exemplo, primeiro, chegou no ambiente, sente-se na frente. Ele falou, vença esse receio de ser mais visto. Segundo, habitue-se a olhar nos olhos. Esse, para mim, por anos eu tive muita dificuldade de olhar nos olhos e passei a desenvolver isso, e ele destaca isso, a importância de olhar nos olhos. Isso te transfere confiança e te dá confiança, né? Terceiro, ande 25% mais depressa. Quarto, habitue-se a falar. Qualquer ambiente que você estiver, dê um comentário, contribua com a conversa, não paralise no medo de que, vou ter papel de ridículo. Fale, vença esse medo. Então, são como que exercícios aí para você se desenvolver. Fale, e o último, muito interessante, que ele fala, vamos deixar até aqui como um exercício, ele fala assim, tente sentir-se derrotado e, ao mesmo tempo, sorrir com franqueza. Você não vai conseguir. Então, o último exercício é sorria. Sorria, isso dá confiança, isso destrói o medo, afasta a preocupação e combate o desespero. Capítulo 4, e o título é Como Pensar Grande. No que se refere a sucesso, as pessoas elas não são medidas por centímetros, por quilos, pelos diplomas escolares. As pessoas são avaliadas pelo tamanho de seus pensamentos. Por quê? Porque o tamanho dos seus pensamentos determinam o tamanho de suas realizações na vida. Só que hoje, muitas pessoas pensam pequeno. Tem pensamentos negativos. E isso começa por pensar pequeno e negativamente de si mesmo. Muitas pessoas hoje só conhecem o lado negativo de si. E por isso se autodepreciam.
O autor, no livro, argumenta, no capítulo 4, que a atitude mental positiva desempenha um papel crucial em moldar o nosso destino. Por isso, diz ele, pense grande de si mesmo. E aí ele sugere um exercício. Ele diz, determine 5 de suas principais habilidades. Peça ajuda das pessoas que te conhecem. Escreva. Olhe para essas habilidades. Reconheça a grande capacidade que você tem. Ele diz, você tem muito mais valor do que pensa. Jamais se deprecie. As palavras, elas são a matéria-prima do pensamento. Então, quando nós falamos, a mente, ela converte cada palavra, cada frase, em imagens mentais, em quadros mentais. Então, o autor sugere que nós usemos uma linguagem positiva, porque aí vamos criar o quê? Imagens mentais construtivas. Pensar grande também envolve ver as coisas não como elas são no momento, mas sim como elas poderão vir a ser. É ter a capacidade de enxergar e visualizar o futuro, o potencial das coisas. E para isso, eu escolhi uma história que ele traz. Ele conta a história do leiteiro cego. O leiteiro, ele foi oferecer os seus serviços de entrega de leite, só que a pessoa para quem ele ofereceu já estava muito satisfeita com o entregador que ela tinha. E ela disse para ele, ó, bate nessa casa aqui do lado, oferece para eles. E aí o leiteiro disse, eu já fiz isso, mas nessa casa aqui do lado, eles só pegam 1 litro de leite a cada 2 dias. E aí não compensa para mim a minha parada aqui para entregar só 1 litro de leite a cada 2 dias. Leiteiro cego. Ele não reparou que os pedidos de leite daquela casa logo iriam aumentar. Dentro de 1 mês, aquela casa, que só pegava 1 leite, passou a pegar 7 litros de leite. Por quê? Porque estava para chegar mais bebês. Só que agora, quem é que entregava o leite? Um outro leiteiro que teve uma visão muito mais ampla. Pensar grande é ver as coisas como elas poderão ser, e não apenas como elas são. O autor finaliza, engrandeça-se pensando grande. Compensa. Capítulo 5. Como pensar e sonhar criativamente. Então, nesse 5º capítulo, a gente viu que o escritor ele explora a importância de cultivar a capacidade de pensar e sonhar de forma criativa. Ou seja, encontrar um método novo para melhorar qualquer coisa que a gente esteja fazendo. A criatividade desempenha um papel fundamental na realização dos nossos objetivos e numa construção de uma vida de sucesso. Schwartz enfatiza que pensar grande começa com a definição de metas elevadas. Afinal, nós somos do tamanho que a gente pensa. Ele incentiva os leitores a não se contentar com objetivos modestos, mas ele fala que a gente deve sonhar alto e acreditar que a gente pode alcançar o extraordinário. Para isso, primeiro, nós temos que acreditar na possibilidade de realizar, então, né, para que a nossa mente ela trabalhe à procura de um meio de resolver e fazer aquilo, executar aquilo. Já o contrário também é verdade. Quando a gente pensa que não pode realizar algo, nós estamos pensando destrutivamente. Isso se aplica a todas as situações da nossa vida, grandes ou pequenas. Essa frase que ele colocou nesse capítulo me chamou muita atenção. Nada cresce no gelo. Se deixarmos que a tradição congele em nossas mentes, as ideias novas não vão poder surgir. E são infinitas as possibilidades de melhoria para as pessoas bem-sucedidas. Quem pensa grande sempre vê um modo de melhorar o seu negócio por melhor que ele já esteja. A capacidade é um estado de espírito. Ou seja, isso significa que eu posso fazer tanto quanto eu penso que eu posso. É importante também a gente estimular a imaginação e a criatividade.
E ele encorajou os leitores a se dedicar a visualizar cenários de sucesso, explorar novas ideias, novas possibilidades. E para estimular essa criatividade, Schwartz oferece algumas dicas práticas para nós. Primeiramente, ele recomenda que as pessoas sejam curiosas. Então, o que isso significa? Aprender coisas novas, porque isso amplia os nossos horizontes e aumenta o repertório de ideias. Aí ele fala que as pessoas, elas devem ser observadoras e atentas aos detalhes. Por quê? Porque isso ajuda a gente a identificar problemas e oportunidades que às vezes passam despercebidas pela maioria das pessoas. Além disso, o autor, ele fala que as pessoas, elas devem ser flexíveis e abertas a mudanças, porque isso vai facilitar a aceitação de novas perspectivas e experimentação de novas abordagens. E aí ele nos incentiva a ser imaginativos, sonhadores, pois isso permite que nós visualizemos cenários futuros, e assim a gente pode criar planos para realizar. Os grandes monopolizam a arte de ouvir, os pequenos a arte de falar. Aqui a gente aprendeu que nós devemos ouvir bem mais do que falar. Quando estiver num círculo de amigos, né? Eu particularmente aprendi a ouvir mais. Não há limites para o que a gente pode aprender quando perguntamos e ouvimos a opinião dos outros. O estímulo dado pelos outros é um excelente alimento mental. Resumindo, para ter pensamentos que realmente construam, sonhe alto. Encontre métodos para melhorar qualquer coisa que estiver fazendo, grande ou pequena. Deixe sua criatividade fluir e considere as conversas com os amigos e as pessoas à sua volta como alimento mental, como combustível para criar e alcançar novas ideias. Resumo do capítulo 6. Você é o que pensa ser. No início do capítulo, o autor nos confronta com a frase: os outros nos veem como nós nos vemos. Recebemos o tipo de tratamento que pensamos merecer. E ele explicou que o pensamento ele regula as ações. E também disse mais: o respeito próprio evidencia-se em tudo o que fazemos. Mas como um bom mentor, ele não nos deixou desamparados. Ele deu orientações específicas para aumentar o nosso respeito próprio e com isso nós vamos obter mais respeito dos outros. Vamos recapitular, então? A primeira dica que ele deu foi: pareça importante, porque isso ajudará a pensar de maneira importante. Para tal, temos que ter claro algumas regras. Entre elas é que a aparência fala e temos que nos certificar de que ela diga coisas positivas a nosso respeito. E custa muito pouco para nós sermos aciados. Por isso, devemos usar a nossa roupa como uma ferramenta para elevar o nosso espírito e também adquirir confiança. Isso vai determinar como nós seremos tratados pelos outros, porque as pessoas nos julgam pela aparência. O indivíduo de aspecto relaxado e maltrapilho, ele diz coisas negativas sobre ele. E a pessoa que se veste bem fala coisas positivas. O autor acentuou o princípio de respeitar sua aparência e nos ajudou a ver que estaremos economizando dinheiro quando damos prioridade e qualidade em tudo que usamos. Também ficou claro quando ele disse para não nos iludir, que o nosso exterior físico, ele vai afetar o nosso exterior mental. Nosso interior mental. A nossa aparência, ela afeta a maneira pela qual nós pensamos e nos sentimos internamente. 2. Depois, ele nos ajudou a considerar o nosso trabalho importante. Com isso, nós vamos receber estímulos mentais para melhorá-lo ainda mais. Influenciaremos as pessoas ao nosso redor e teremos capacidade potencial de assumir maiores responsabilidades. Mas a chave para conseguir o que deseja está em pensar positivamente sobre si mesmo, e uma das maneiras que ele ensinou foi nós desenvolvermos o entusiasmo.
Depois de citar muitos casos reais, ele concluiu com esta parte dizendo que devemos praticar o autoelogio que eleva e não o autocastigo que deprecia. Você é o que pensa que é. Se mais de si mesmo e obtenha mais de si. 3. Para não sermos indivíduos semi-mortos, que não mais se estimulam e que perderam o respeito a si mesmo, ele nos ensinou um passo a passo para preparar uma mensagem autoestimulante. E também nos ensinou como usá-la com eficiência. Lembre-se, em todas as oportunidades que você é uma pessoa de primeira classe. 4. Fechar esse capítulo, então, ele orienta que devemos elevar o nosso modo de pensar para elevar as nossas ações. E assim nós vamos obter sucesso. Portanto, em todas as situações da vida, devemos nos perguntar mentalmente: sim, que pensa uma pessoa importante? Então, devemos obedecer à resposta. Capítulo 7. Domine seu ambiente, torne-o de primeira classe. Nós tivemos orientações durante esse capítulo em como que nós pensarmos grandes envolve nós cuidarmos e organizarmos o nosso ambiente, tanto interno como externo. Nós entendemos que a influência do ambiente em que nós vivemos, ela afeta a nossa atitude mental e o nosso desempenho. Ela vai determinar os nossos hábitos, as nossas atitudes e também a nossa personalidade. Assim como no corpo, você é o que você come, a sua mente reflete o seu alimento mental. E o alimento para a nossa mente é o nosso ambiente. E talvez você pense que falar sobre ambiente, estamos nos referindo apenas a pessoas, mas isso vai muito além. É claro que a convivência com pessoas negativas de forma prolongada vai fazer, sim, com que nós pensemos de forma negativa. E se faz necessário, nós usarmos a nossa autorresponsabilidade, avaliar quais relacionamentos nós pretendemos cultivar e quais relacionamentos nós vamos decidir diminuir ou até mesmo cortar o contato, se for necessário. Nós não devemos permitir que forças repressoras, a turma do pessimismo, né, das frases você não pode, você não consegue, façam com que a gente pense mais na derrota do que no sucesso. Então, vale muito a pena nós desenvolvermos o hábito de fazer com que o nosso ambiente trabalhe ao nosso favor e não contra a gente. Algumas dessas pessoas pessimistas, elas até podem ser bem intencionadas. Elas podem nos dizer coisas como: é loucura ser um sonhador, você pode conseguir isso só se você tiver dinheiro. O sucesso depende muito da sorte. Mas lembre-se, o poder de escolher o seu ambiente está nas suas mãos. E como você vai fazer isso? O autor trouxe para a gente 3 tipos de pessoas que podemos analisar. Então, anote aí. O primeiro grupo de pessoas são aquelas que se rendem completamente. E a esse grupo pertencem a grande maioria das pessoas. Elas acreditam que o sucesso não é para elas e estão satisfeitas com uma vida medíocre. O segundo grupo de pessoas são aquelas que se rendem parcialmente. Elas até iniciam a vida adulta com algumas aspirações, mas desistem ao longo do tempo por conta dos seus medos. São pessoas que preferem se rastejar pela vida, porque temem se levantar e correr. Agora, o terceiro grupo já são daquelas pessoas que jamais se rendem. Pessoas que acreditam no sucesso, buscam suas realizações e são felizes. Essa sim tem resultados. E aí, com quem você está convivendo? Ficou na dúvida? Faça um teste. Você pode contar um sonho grandioso para essa pessoa. Perceba, se você diz que você vai comprar uma mansão, que você vai se tornar presidente da empresa, que você deseja trocar de carro, como que essa pessoa reage? Ela ri de você ou ela te apoia? Os mal-sucedidos vão rir, os bem-sucedidos vão te levar a sério.
E você também precisa se levar a sério, porque o seu futuro é algo muito importante. Então, não se arrisque com conselheiros fracassados. Observe a pessoa. Perceba se ela tem resultados na vida. Se sim, essa pessoa é bem-sucedida. E é com ela que você deve se aconselhar. Até agora a gente falou do externo, mas o interno também é muito importante. Você deve olhar para você e para o que você está alimentando no seu ambiente mental. Esse ambiente ele também é formado pelas suas escolhas. Que escolhas você faz, principalmente nas suas horas vagas? Escolhas de filmes, de séries, de músicas, de ficar deitada na cama até tarde, passar o final de semana só em casa com a desculpa ou a preguiça de querer descansar. Tudo isso compõe o seu ambiente mental. Cuidar desse ambiente interno, o autor comparou como se nós tomássemos banhos de sol psicológicos. Então, você pode se surpreender como vai te fazer bem sair dessa preguiça e se esforçar em se relacionar com pessoas diferentes, conhecer lugares diferentes, pessoas e lugares, inclusive, diferentes de alguns dos seus maiores interesses. Você pode descobrir coisas novas a seu respeito e se sentir estimulada a fazer coisas diferentes. Então, como nós já comparamos aqui que o alimento para o corpo, existe também o alimento para a mente, evite consumir coisas tóxicas. E uma das maiores coisas tóxicas que o autor comentou conosco foi as fofocas. É um veneno para o ambiente mental. Então, ao invés de escolher ter uma conversa negativa sobre outras pessoas, aproveite o seu tempo para ter conversas agradáveis. Essas conversas elas vão fazer com que você se sinta um vencedor, como se você estivesse passeando num lindo dia de primavera. Cuidar do seu ambiente envolve você também fazer escolhas de tudo de primeira. Não importa se for para comprar uma roupa, consertar o carro, na escolha de um restaurante ou dos serviços que você utiliza. Não se permita proceder de outro modo. Instale em si mesmo um instinto de qualidade. Na realidade, você economiza, sai mais barato usar tudo de primeira. Isso vai ser melhor para o seu ambiente, porque se você tiver pouco de qualidade, pouca coisa mais de qualidade, será muito melhor do que você ter muito do que não presta. Enfim, só depende de você transformar o seu ambiente. Então, escolha boas companhias e, acima de tudo, seja um bom ambiente para si mesmo. Bom dia, o dia está maravilhoso. Está precisando de dinheiro? Era assim que falava um gerente de banco ao atender o telefone, conforme nos diz o capítulo 8, sobre o tema Torne suas atitudes suas aliadas. Então, este capítulo fala sobre a importância de ter atitudes positivas, construtivas, para alcançar o sucesso pessoal e profissional. E ele afirma que as atitudes são o resultado dos nossos pensamentos e que podemos mudá-las se mudarmos a forma como pensamos. E aí ele destaca 3 pontos principais neste capítulo, né? De cultivar a atitude de estar motivado, ser importante e, em primeiro lugar, servir bem. Então ele sugere algumas técnicas para desenvolvermos essas atitudes. Pensar em termos de soluções e não de problemas. Ao adotar uma mentalidade de solução de problemas, podemos nos concentrar em encontrar soluções e não ficar lamentando. Por exemplo, ele fala em aprofundar-se em cada vez mais num assunto específico. Talvez num livro, num certo tipo de música, um esporte. Ele até fala ali de pesquisar sobre a abelha, né? Para motivar outros, primeiro nós devemos estar motivados. E aí ele cita o exemplo de um professor ali, né? Que ele foi patético e entediante ao apresentar a sua matéria. Ele conseguia fazer de um assunto interessante algo terrivelmente enfadonho. Tinha que ficar alguém lá cutucando os alunos, né? Acorda aí, não dorme não.
Então, e devemos cultivar também o hábito de sorrir. O sorriso é uma forma de expressar confiança, otimismo, empatia, reduz o estresse, melhora o humor. Aí ele cita para deixarmos que apareça alguns dentes, mesmo que não seja atraente. Porque quando nós sorrimos, os outros não veem os nossos dentes, mas uma personalidade entusiasmada, calorosa, alguém que é agradável e que gosta. Então, ser agradável com as pessoas, tratá-las com respeito, cortesia, gentileza, é uma forma de criar um ambiente positivo e harmonioso. E as pessoas tendem a retribuir este tratamento. E quando fizermos isso, né? Aí ele cita ali que devemos adquirir o hábito de colorir nossas palavras com sentimentos sinceros. E aí vamos notar um grande progresso na nossa capacidade de prender a atenção das pessoas. Ter interesse genuíno pelos outros, né? Mostrar interesse pelas pessoas, suas vidas, seus problemas, seus sonhos, é uma forma de demonstrar consideração e empatia. As pessoas se sentem valorizadas quando percebem que alguém se importa com elas. O seu bom dia seja um bom dia sincero, um parabéns sincero, um aperto de mão que mostre motivação. Ele diz que uma pessoa é uma raridade biológica. No plano divino, ela é muito importante. Pessoas fazem mais por você quando você faz com que sintam importantes. Ele fala de sermos um bom ouvinte também. É uma forma de aprender com as pessoas, entender seus pontos de vista, estabelecer uma boa comunicação. As pessoas gostam de ser ouvidas. E aí depois ele citou o exemplo do motorista de ônibus e o passageiro, né? Então não temos tempo, mas quem quiser ver essa ilustração é só ler, né? E aí ele fala também de elogiar as pessoas sinceramente, reconhecer as qualidades delas, para que, e os esforços, né? É uma forma de motivar elas, inspirá-las e encorajar essas pessoas. Elas se sentem bem com elogios merecidos e tendem a reagir positivamente. Aí tem um exemplo da mulher que ele encontrava no elevador, né? Que não falava com ninguém. Mas quando ele elogiou o cabelo dela, todo dia ela dava um bom dia e falava o nome dele. E qualquer pessoa, seja o lixeiro ou o vice-presidente da companhia, é igualmente importante para você. E com o tratamento de segunda classe, jamais vamos obter um resultado de primeira. E ele fala também de sempre chamar as pessoas pelo nome, né? Este também é muito importante, as pessoas se sentem bem com isso, né? E, além disso, ele sugere que aprendamos com feedback, aceitando as críticas como oportunidades de melhora e não como ofensas pessoais, né? Por fim, ele diz que o problema não é o dinheiro, mas a atitude que temos em relação ao dinheiro. O dinheiro pode ser usado para fazer bíblias, igrejas, pagar evangelizadores, para termos uma vida melhor, né? E temos que considerar o servir bem como uma semente e o dinheiro como o fruto ou o resultado. E aí ele dá o exemplo do frentista lá, né? Que se esforçava em servir bem no serviço dele. E o autor conclui que as atitudes são contagiantes. Podemos influenciar as pessoas ao nosso redor. E ele diz que escolhemos atitudes que nos ajudem a crescer, a progredir e a realizar os nossos objetivos. E teve um comentário que eu achei muito interessante também, que diz que o entusiasmo é estar preenchido de Deus. Então, usarmos a nossa energia vital, né, a nossa vida para fazer coisas boas, usar toda a nossa potência
como aprendemos no Passando a Vida Limpo, né? Então, que nossas atitudes sejam nossas aliadas e espelhos da nossa mente. Resumo do capítulo 9. Pense corretamente em relação aos outros. No 9º capítulo de A Mágica de Pensar Grande, David aborda a importância de cultivar pensamentos positivos e construtivos em relação aos outros. Você quer alcançar o sucesso? Então, pense corretamente em relação aos outros, porque o sucesso depende do apoio dos outros. Pessoas são o nosso maior recurso. Mas não é sobre comprar amizades, não é assim que se aproxima de pessoas. Aqui o autor disse que amizades não se vendem nem se compram. E se você tentar comprar amizade, você perderá duplamente. Vai gastar dinheiro e ganhar desprezo. Então, o que fazer para pensar corretamente em relação aos outros? Neste capítulo, o autor oferece algumas dicas práticas para os seus leitores. Uma delas é: seja uma pessoa agradável. Ninguém chega no topo sendo empurradas, e sim levantadas. E pessoas agradáveis são mais leves para serem elevadas. Procure, então, ser o tipo de pessoa que os outros gostam. Fazendo isso, você receberá o apoio que te levará para o sucesso. Outra ajuda que David nos deixa é: tome a iniciativa em fazer amizades. Não espere que as pessoas cheguem até você. Onde estiver, aproveite a oportunidade para se apresentar aos outros. Pergunte os seus nomes, memorize esses nomes. Pegue seus contatos e mantenha o contato. Assim você poderá ganhar novos amigos. A beleza do ser humano está na diferença. Por isso, o autor nos lembra em aceitar as diferenças e as limitações uns dos outros. Não espere perfeição, porque ser diferente é um direito. Se você quiser reformar as pessoas, você estará se afastando do seu sucesso. O autor também nos ensinou neste capítulo 9 um método incrível em como pensar de forma positiva sobre as pessoas, não importa quem elas sejam. O método é: encare o seu cérebro como uma estação de rádio. E só é possível sintonizar em 2 canais. O canal P, de positivo, e o canal M, de negativo. Você é o dono da estação. Então, sintonize o canal P, a estação dos bons pensamentos. E pensamentos geram pensamentos semelhantes. Se você pensar positivamente sobre outros, eles pensarão positivamente sobre você. Foque em suas qualidades, e elas também farão o mesmo com você. E aqui o autor ele deixa um alerta: não permita que outros alterem o seu modo de pensar sobre uma pessoa. Se você pensar positivamente em relação aos outros, obterá em troca resultados positivos. Quando você estiver num grupo de pessoas, não queira monopolizar a conversa. Seja generoso na conversa. Incentive os outros a falar. Deixe que eles falem sobre os seus pontos de vista, suas opiniões, sobre o que eles têm realizado. Escutando, você fará amigos e vai aprender. Isso é o que pessoas bem-sucedidas fazem. Uma outra dica prática aqui do autor neste capítulo é: seja sempre cortês. Faz bem para você e também para os outros. A cortesia nas relações com uma outra pessoa é o melhor tranquilizante que você pode tomar. E aqui o autor ele encerra enfatizando que o verdadeiro teste para se pensar de modo correto em relação aos outros é quando caímos, quando as coisas não vão bem. E aí ele destaca que a maneira de pensar quando você perde é que determinará quanto tempo vai levar para você ganhar. Em suma, o capítulo 9 de A Mágica de Pensar Grande destaca a importância de pensar corretamente em relação aos outros para alcançar o sucesso e a felicidade. Ao adotar uma abordagem respeitosa, empática e responsável em relação aos outros, podemos construir relacionamentos positivos e significativos, e isso vai contribuir para o nosso crescimento pessoal e profissional. Capítulo 10. Habitue-se a agir.
Na introdução do capítulo, o autor ele identifica que é uma deficiência grande de pessoas altamente qualificadas no mercado de trabalho, né? E por quê? Porque existem pessoas qualificadas, mas a essas falta um ingrediente especial, um ingrediente secreto, que é a capacidade de realizar e obter resultados. Pessoas que pensam e agem, né? Porque não basta a gente ter boas ideias ou grandes ideias, mas para se esclarecerem esse assunto em pauta hoje, né, que é a ação, o autor ele separa as pessoas em dois grupos. Que são as passivas, pessoas que são pessoas na média, né? Pessoas na média são pessoas medíocres. Então, são pessoas passivas. E, ao contrário disso, são as pessoas de sucesso, que ele vai chamar de ativacionistas. É aquele que é fazedor, que segue suas ideias e seus planos, né? E com relação a seguir ideias, não são apenas grandes ideias, mas ele começa de pequenas coisas. Ele se compromete e realiza isso. Então, seja nas suas férias, ele se compromete com ela, com a sua família, de escrever um pequeno bilhete de agradecimento, de frequentar com regularidade, chegar no horário nas atividades que ele se propõe, como a sua religião, em uma reunião, né? E também em grandes coisas. Se ele deseja abrir um negócio, ele faz. Já o passivista, ele adia tudo até que possa provar que as coisas não podem ser feitas ou já é tarde demais para fazer determinada atividade. Ele pretende fazer, mas ele não faz. E não faz porque não age. A boa notícia é que todo passivista pode se tornar um ativista, né? Afinal de contas, habitue-se à ação. Então, a gente pode realmente fazer da ação ou do agir um hábito, né? Então, o que a gente precisa para isso? Não esperar que a maioria espera, a maioria das pessoas. Por exemplo, que tudo esteja perfeito para começar, que tudo esteja favorável, né? Mas essas condições, aguardar essas condições, ele diz, é aguardar para sempre. Ele dá alguns casos como exemplo, mas no caso número 3, é bem interessante, porque ele cita algumas formas da gente evitar isso ou melhorar. Caso 3 diz que o senhor C.R., que obteve uma grande oportunidade de trabalhar na divisão aduaneira depois da Segunda Guerra Mundial, no departamento de Correios, e que ele tinha um desejo e a competência para se tornar, a partir desse trabalho, um próspero importador. Mas isso nunca aconteceu. Por quê? Por 2 motivos. Onde ele diz que, preveja obstáculos e as dificuldades futuras. E aí ele dá um exemplo, por exemplo, se nós vamos viajar, né? Aqui, por exemplo, de Curitiba para Gramado. Se a gente for esperar condições perfeitas para que essa viagem ocorra, segurança absoluta, a gente não vai partir jamais. Então, o que a gente precisa? Escolher o caminho, fazer uma prevenção do automóvel, eliminar o maior número de riscos, sabendo que eliminar todos os riscos é impossível. E o segundo ponto para que a gente haja enfrente os obstáculos à medida que eles forem surgindo. Sucesso não é eliminar os problemas. Então, antes de tomar a iniciativa, a gente ter a habilidade, né, de encontrar soluções à medida que elas vão aparecendo. Aí ele cita a frase, atravesse as pontes onde quer que elas estejam. Fazer o cérebro realizar algo com as ideias e não enterrá-las, porque os fantasmas das ideias, eles voltam para nos assombrar. Cita mais 2 pontos importantes. O primeiro, valorize suas ideias agindo de acordo com elas. E o segundo, ponha as ideias em ação e ganhe tranquilidade mental, para que você depois nunca diga, eu poderia ter feito naquela época, por que não fiz? E aí vem um grande arrependimento. E aí ele diz uma frase que nos impactou bastante, ele diz, a ação cura o medo e traz confiança. E como já vimos, essa confiança ela pode ser construída.
né, e construída, e a gente percebe isso em pequenos hábitos, como, por exemplo, ir ao médico fazer um check-up. Quando eu coloco isso em mente e vou atrás dessa ação, logo que eu termino todos os meus exames, eu tenho a confiança e a tranquilidade de que está tudo bem, ou que eu tenho um caminho a seguir. Quando eu não faço, eu não tenho paz mental. E essa falta de paz mental pode fazer até mesmo que eu adoeça. Então, nós podemos construir a confiança. Ao invés de esperar que o desejo ou a vontade me empurre, eu tenho que empurrar o desejo, né? Para maiores informações sobre essa frase, A Educação da Vontade, um livro que nós temos aqui no Clube do Livro. A maior parte das ideias chega-se quando a gente começa a trabalhar. Então, a iniciativa, ela vem antes da ação. Isso é uma lei, né? E para isso ele dá 2 exercícios como prática. O primeiro, realização de trabalhos e tarefas domésticas simples, que podem ser desagradáveis para nós, né? Por exemplo, uma tarefa, levantar e já arrumar a cama. Terminou de comer, do almoço, já toma a iniciativa e vai lavar a louça. Não deixar as coisas para depois. Então, essa pequena prática, quando a gente começa a fazer isso de uma forma mecânica, sem pensar no que está fazendo, ela se torna um hábito. Quando a gente percebe, já está feito. E depois a gente usa esse mesmo hábito para coisas maiores. Projetos, planos, resolver problemas. Nos ensina também a usar lápis e papel, dizendo que é uma técnica especial para estabelecer contato entre a nossa mente e o problema. E lembrar-se sempre da palavra, que a palavra mágica do sucesso é agora. Se a gente pensar em fazer coisas agora, elas serão feitas. Se pensar em fazer daqui a pouco, algum dia, isso redunda sempre no fracasso. Então, o melhor hábito é determinar horário para agir e dizer, estou pronto. O horário vou fazer agora mesmo. Quando se trata de atividade física, a gente sabe que isso funciona só assim, né? Ou levantar bem cedo. Então, 2 exercícios para desenvolver a iniciativa. 1, seja um lançador. Quando você vir algo que você acha que deve ser feito, pegue a bola e passe para frente. Tome a iniciativa, não fique esperando que alguém faça. E o segundo, seja um voluntário em um grupo que promove uma realização e faça o possível para ficar disponível para tarefas especiais, né? Ou às vezes tarefas que ninguém faz, que você faça. Então, seja um lançador, né, ou alguém que toma iniciativa e ser também um voluntário. Porque as pessoas confiam no indivíduo que age. Ele termina dizendo, jamais soube de alguém que fez sucesso, primeiro, agradando a todas as pessoas, esperando que alguém peça para ela alguma coisa, ou que ficou só no campo das ideias. Então, engrene a marcha e siga, porque agir é um hábito, e hábito a gente adquire. Resumo do capítulo 11, como transformar a derrota em vitória. Esse capítulo mostra que, sim, a vida é repleta de desafios e derrotas inevitáveis, mas o que realmente importa é como reagimos a essas adversidades. Nesse capítulo, eu separei 4 pontos que vão nos ajudar a colocar em prática esse poder que nós temos de transformar a derrota em vitória. Um dos pontos é aceitar a derrota como parte do sucesso. O autor aqui, ele nos trouxe, né, como já vimos em capítulos anteriores, 3 personagens. O senhor marginal, o senhor medíocre e o senhor sucesso. Todos são possivelmente iguais na idade, na inteligência, na origem, nacionalidade, no que quer que você aponte, menos numa coisa: a maneira pela qual reagem às derrotas. Quando o senhor marginal caiu, não conseguiu levantar mais. Ficou ali, sem ânimo. Já o senhor medíocre conseguiu pôr-se de joelhos, mas desapareceu engatinhando e correu na direção oposta até ter a certeza de que não seria atacado de novo.
O Senhor Sucesso, no entanto, reagiu diferente quando caiu. Levantou-se, aprendeu uma lição, esqueceu o incidente e caminhou para frente. Qual desses três você tem sido? Qual deles você gostaria de ser? Não é possível alcançar o verdadeiro sucesso sem enfrentar oposições, privações e impedimentos. Mas é possível viver o resto da vida sem ser um derrotado. É possível fazer com que os reveses nos impulsionem para a frente e não nos paralise. Um segundo ponto nesse capítulo, aprenda com as derrotas. Precisamos extrair lições das derrotas. Cada fracasso pode conter informações úteis que nos ajudarão a melhorar e evitar erros semelhantes no futuro. De cada revés, sempre se aproveita alguma coisa. Quando somos atingidos por um contratempo, geralmente o nosso primeiro impulso é ficarmos tão emocionalmente abalados que deixamos a oportunidade de aprender uma lição que poderíamos tirar. A derrota é apenas um estado de espírito, nada mais. A adversidade é útil apenas quando ela nos ensina alguma coisa. Um terceiro ponto nesse capítulo, a atitude é o que determina o resultado. A nossa atitude em relação à derrota é fundamental. Se enfrentarmos derrotas como finais insuperáveis, ficaremos paralisados por esse medo. Mas se virmos as derrotas como desafios temporários e oportunidades de aprendizados, estaremos então mais propensos a transformar essas derrotas em vitórias. O processo do aconteceu porque tinha de acontecer nada nos ensina. Não ficamos melhor preparados para evitar a repetição do erro na próxima vez que passarmos por algo semelhante. Um técnico de futebol, por exemplo, que encara a derrota do sábado como a atitude do aconteceu porque tinha que acontecer, não ajuda o seu time a fazer as mudanças, a aprender com as falhas e corrigi-las no sábado seguinte. Então, não culpe a sorte. Isso nunca fez alguém alcançar o que deseja. E um quarto ponto nesse capítulo que vimos foi a persistência e a determinação. São qualidades essenciais para superarmos as derrotas. Mas a persistência é apenas um dos ingredientes da vitória. Podemos tentar e falharmos sempre, até que nós combinemos a persistência com a prática. Para obter resultados, então, misture a sua persistência com a força da experiência. E aí o autor nos dá duas sugestões para fazermos isso. A primeira é, diga a si mesmo, há um meio. Então, convença a sua mente primeiro. Por quê? Porque os pensamentos são magnéticos. Seus pensamentos, eles são capazes de convencer de que você está certo. Então, encha sua mente com pensamentos positivos. Segundo, recue e comece de novo. Geralmente, ficamos ligados tanto tempo a um problema que não conseguimos olhar para as novas soluções. Então, quando você encontrar um obstáculo, não abandone totalmente aquele projeto. Recue um pouco, refresque-se mentalmente. Faça alguma coisa simples, como ouvir uma música, dar uma volta, tirar um cochilo. Então, quando você se dedicar novamente ao seu projeto, muitas vezes a solução aparece antes que você se dê conta. Todas as situações apresentam um lado bom. Todas apresentam um lado bom. E quando descobrimos isso, automaticamente abandonamos o sentimento de fracasso. Lembre-se de que você vê uma situação como quer. Então, veja o lado bom e vença. Se você tiver uma visão clara, todas as coisas concorrerão para o bem. Sim, você pode transformar as derrotas em vitórias.
Capítulo 12. Tenha um objetivo para ajudá-lo a progredir. O autor, ele começa esse capítulo definindo o que é o objetivo. O objetivo é uma meta, um propósito, é mais do que um sonho, é um sonho atuante. É mais do que um vago quem me dera fazer, e sim um otimista, é isso que vou fazer. Já no transcorrer das páginas iniciais do livro, ele compara os objetivos com o ar que respiramos, ambos muito essenciais para a vida. Ninguém alcança o sucesso sem um objetivo, assim como não há vida sem ar. Vimos nesse capítulo histórias de pessoas que traçaram objetivos e o resultado positivo de terem traçado esses objetivos, e outras que não. E as que não traçaram se mostraram perdidas, desorientadas e infelizes em suas escolhas. Destaquei aqui, resumidamente, uma em que houve sucesso. David Mahoney, ou melhor, Dave Mahoney. Ele promoveu-se no emprego mediano, no departamento de correspondência em uma empresa de publicidade, a vice-presidente de uma agência aos 27 anos de idade. E a presidente de uma grande companhia aos 33 anos de idade. E a sua fala é a seguinte: o que importa não é de onde você veio, ou onde você está, mas para onde você quer ir. Grandes corporações planejam seus objetivos com 10, 15 anos de antecedência. E por que elas fazem isso? Porque sua grande capacidade não é construída em cima das necessidades atuais, mas sim nas necessidades do futuro. São realizadas pesquisas para fabricar produtos que vão ser lançados daqui a 10 anos. Como podemos aprender muito dessa prevenção que é feita por essas grandes indústrias? Planeje com pelo menos 10 anos de antecedência. Forme no hoje a pessoa que você quer ser daqui a 10 anos, se realmente pretende ser essa pessoa. David Schwartz, o nosso autor aqui, conta que o indivíduo que deixa de estabelecer seus objetivos a longo prazo, com toda certeza, será mais outra pessoa perdida no redemoinho da vida. Sem objetivo, não há crescimento. Tudo que conhecemos, cada projeto humano, de pequenas a grandes descobertas, tudo foi visualizado antes de se tornar realidade, conta ele. Então, tal como uma grande empresa, planeje com antecedência. Visualize-se lá na frente. O que quer para daqui a 10 anos? E olhe para o seu ponto de partida. O que devo fazer hoje para ser essa pessoa daqui a 10 anos? Visualize um grande futuro. Quando fica obcecado por um objetivo, você recebe a força física, a energia e o entusiasmo para realizá-lo. Você recebe o que o autor chama de a instrumentação automática necessária para se manter na direção desse objetivo. Porque quando você se submete a ele, ao objetivo, isso trabalha o seu subconsciente. Entregue-se ao objetivo. Deixe que ele possua sua mente. Lhe dê a instrumentação automática necessária para que ele seja alcançado. Não importa o que aconteça, você vai cumprir. E se acontecerem desvios ao longo do caminho, refaça a rota, mas mantenha a consistência. Aprenda a lidar com as interferências ao longo do caminho. Continue, não desista. Aqui eis algumas sugestões mágicas que o ajudarão a se manter e a alcançar os seus objetivos. Ande com pessoas com os mesmos objetivos. Tenha certeza do que quer alcançar. Faça um quadro mental do que você quer ser daqui a 10 anos. Ponha no papel o seu objetivo decenal, aquele objetivo de 10 anos. Renda-se aos seus sonhos. Deixe que o seu objetivo principal seja o seu piloto automático. Conquiste seu objetivo com planejamento, passo a passo. Contorne os obstáculos. Um desvio significa simplesmente um outro caminho, jamais uma rendição. Faça investimentos em si mesmo, na educação e no que desencadeia ideias. Quando você tem um objetivo, você será, e aqui eu falo de ser, tudo o que tem que ser, independente das dificuldades que surjam. E, por fim, renda-se aos seus sonhos, tenha objetivos e descubra o real prazer de viver. Capítulo 13. Como pensar feito um líder.
O autor fala de 4 princípios ou regras de liderança. Regra número 1. Pense de acordo com as pessoas que você deseja influenciar. Para conseguir que os outros façam as coisas como você quer, é preciso vê-las conforme elas vêm. Se eu fosse a pessoa do outro lado, que pensaria ao ver o meu perfil profissional nas redes sociais? Contrataria meus serviços? Habitua-se a pensar colocando-se no lugar dos outros. Regra número 2. Pense, qual a maneira de tratar isso humanamente? Tratar os outros como humanos e não como máquinas. Dignidade, essa é a palavra. Você é um ser humano, eu respeito e aqui estou para ajudá-lo como me for possível. Em vez de diminuir alguém por ter feito algum trabalho errado, mostre como podem fazer melhor e ajude-os a encontrar um meio de fazer. Quanto melhor tratar as pessoas, mais coisas boas lhe acontecerão. E quanto mais interessado você se mostra por uma pessoa, mais ela produzirá para você. Isso o fará rico, não só de dinheiro, mas de amigos, alegria e satisfação. Regra número 3. Pense e acredite no processo e faça por onde progredir. Seja um progressista. Pense em aperfeiçoar tudo o que fizer. Pense em padronizar tudo o que você fizer. Quando você assume a liderança de um grupo, as pessoas que o integram começam imediatamente a se ajustar aos padrões que você estabelece. Portanto, em relação ao seu trabalho, em relação à sua família, em relação a você mesmo e em relação à sua comunidade. Como seria se todos procedessem conforme você? A maneira mais simples de se conseguir uma atuação de alto nível é ter a certeza de que o original merece ser copiado. Regra número 4. Arranje tempo para confrontar-se consigo mesmo e extrair o máximo de força do seu pensamento. As pessoas bem-sucedidas em qualquer terreno precisam de tempo para conversar consigo mesmas. Faça isso para reunir as partes de um problema, para imaginar as soluções, para planejar, para se dedicar ao superpensamento. As decisões e as observações feitas quando sozinhos, no isolamento orientado, têm a fantástica condição de serem 100% certas. Pensar é a principal tarefa de um líder. E o melhor preparo para a liderança é o pensamento. Passe todos os dias alguns momentos de isolamento orientado e pense em alcançar o sucesso. Excelente. Eu não tenho mais nem o que acrescentar depois de um resumo desse. Parabéns, gente. Como sempre, como todos os nossos resumos, vocês deram um show. É muito bom ter pessoas tão interessadas que trazem para a gente realmente o néctar do que o autor trouxe para a gente aqui. E para finalizar, o autor, então, finalizou com a frase: o homem sábio será o dono da sua mente, o tolo será o seu escravo. Que livro, que livro. É um livro para a gente levar para a vida, é um livro para a gente reler, pelo menos assistir os resumos, né? O resumo dele todo ano, para a gente relembrar cada uma dessas coisas. Eu gosto muito do livro porque ele traz a suma ali, né? O resumo em todos os capítulos. Então, dá para a gente reler ele rapidamente, né? Se a gente só lê ali o que o autor traz no resumo de cada um dos seus 13 capítulos,
a gente rapidamente se, né, apruma, volta para a postura correta, porque realmente são aprendizados que calam fundo na gente, nos trazem realmente mudanças efetivas na nossa vida. E eu tenho certeza que os efeitos desse livro vão perdurar por muito tempo na nossa vida. Pessoal do YouTube, muito obrigada pela participação de vocês. O pessoal deixou lá alguns comentários também. A Denise falou que esse livro não é só sobre negócios profissionais, ele ajudou a mudar a programação neurolinguística, né, da cabeça dela e a pensar mais positivo. Ele muda a nossa mente, as nossas relações familiares, no trabalho, e ele me ajudou a me tornar uma pessoa mais confiante e positiva. Que bom! Isso é muito bom. A Edna falou que esse livro é uma verdadeira riqueza mental. É um tesouro para nossa mente. Se colocado em prática, seremos fortes, ricos em relacionamentos, em família e em atitudes positivas. A atitude positiva agora é minha aliada. Obrigada a todos pelos comentários. Amei o resumo. Que bom. Gente, olha a força disso. A atitude positiva agora é minha aliada. Isso é muito forte. Isso muda a vida. E não só da pessoa, mas de todo mundo que cruzar por essa pessoa para o resto da vida, né? A Roseli agradeceu. Obrigada, Ju, por nos conduzir a esse tesouro da literatura prática, evolução, crescimento, e permaneceremos crescendo se assim permitirmos. Vamos juntos a mais uma leitura. Obrigada por suas contribuições. Deus abençoe a cada um na ação em nossa caminhada, juntos e com o nosso Criador. É isso aí, maravilhoso resumo. A Márcia falou, excelente grupo, que resumo maravilhoso. A Carla também disse ali, gratidão a todos vocês, escolher estar aqui tem me ajudado a estar consciente de melhorar, ser agradável e buscar o melhor e ter atitude. É maravilhoso, cada uma de vocês me inspira, que bom. A Dri tá lá pelo YouTube. Dri, sentimos sua falta aqui hoje. A riqueza somos nós. O que estamos fazendo com os livros, cursos e com a nossa vida. Exatamente, Adriana. E eu senti falta aqui, viu? Do seu show, que a Adri sempre dá um show no resumo, né? Eita! E a Vanessa falou, esse livro me ajudou a continuar em vez de ficar parada, que o progresso é no dia a dia. Exatamente, Vanessa. Que bom que você está aqui com a gente. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. Parabéns, mais uma vez, por vocês estarem aqui, por vocês se dedicarem, por vocês terem a coragem de levantar cedo, de escutar o que tem que ser escutado, porque tem gente que não tem nem coragem, né? Por que que a gente não tem coragem? Porque é aquilo que a frase que a gente mais gosta de usar aqui, né? Depois que vê, não dá para desver. E a gente sabe quantos dias a gente saiu dessa leitura remexido, quantos dias a gente saiu daqui com um pensamento profundo, com algo que calou fundo, assim, e você ficou até com vergonha, né? Falou, gente, mas como é que eu não acredito que eu estou fazendo isso, ou que eu não estou fazendo isso, como que eu estou, né, sendo uma pessoa mesquinha, uma pessoa que pensa pequeno. E esse livro realmente nos deu muitas lições. Então, se você está aqui, de uma forma ou de outra, parabéns pela sua coragem. E pela nossa constância, né? Que terminamos mais um livro. Parabéns a todos, parabéns. Isso é magnífico para a nossa vida. E vamos tirar a nossa fotinha? A Kelly está ali com o livro na mão. É para tirar fotinha? Então vamos lá. Quem está aqui no Zoom, abram suas câmeras para a gente poder tirar nossa foto. Vamos lá. Sorriam, lindos de bonitos. Prontos? 1, 2, 3 e...
Aí, todo mundo fotografado. Vou jogar a nossa foto lá no nosso grupo do WhatsApp. E não se esqueçam de transbordar, essa foto é um incentivo, né? Para que a gente transborde para outras pessoas tudo que a gente aprendeu aqui. Certo, gente? Um excelente dia para vocês, uma ótima semana. Amanhã nós iniciamos a leitura deste livro aqui, As 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill, que vocês vão ver que vai complementar esse livro que a gente acabou de ler agora. E vamos aí para o terceiro livro da nossa trilogia. É trilogia que fala? Para livro também serve essa expressão? Que a gente leu O Poder do Subconsciente, aí A Mágica de Pensar Grande e agora As 16 Leis do Sucesso. Vocês vão ver, gente, que vamos fechar com chave de ouro. Certo? Então, amanhã, às 6h35, estaremos ao vivo aqui no YouTube. Beijo, gente. Ótima semana.